Oi gente, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês mais um livro aqui da coleção Literatura Infanto-Juvenil. O livro é Robinson Crusoe, ou Robinson Crusoe aqui no Brasil. Na verdade, o título original da obra ultrapassa Robinson Crusoe. Vou ler para vocês o nome de todo o título. Diz assim: A vida e as estranhas e surpreendentes aventuras de Robinson Crusoe, marujo de York, que viveu 28 anos sozinho em uma ilha deserta na costa da América, perto da foz do grande rio Orinoco, tendo sobrevivido a um naufrágio onde todos os homens morreram, menos ele, com um relato de como foi, estranhamente, ter sido salvo por piratas, escrito por ele mesmo. Olha o tamanho do título, né? Na verdade, Daniel Defoe, ele quis fazer uma literatura aqui, um livro que narrasse a autobiografia do personagem chamado Robinson Crusoe, ou aqui no Brasil, Robinson Crusoe. Então ele investiu muito para que as pessoas acreditassem que quem tinha escrito essa história era o Robinson Crusoe. Só que não, gente. E aí, então, depois, durante as traduções, o livro foi diminuindo o seu título, ficou para as aventuras de Robinson Crusoe, até que ficou Robinson Crusoe mesmo. Eu tenho aqui uma versão da Ciranda Cultural, ela tem 71 páginas, mas o livro original são 307 páginas. Esse livro, até o século XIX, era o livro que mais tinha tido adaptações. Ele teve 700 adaptações, inclusive para a literatura infantil. Ele também foi feita uma adaptação só com imagens, só com ilustrações. Mas do que se trata, então, essa história? Na verdade, Daniel Defoe, ele se inspira numa história verídica que aconteceu lá no século XVII, né? De um marinheiro escocês chamado Alexander Selkirk. Ele briga com a tripulação e ele pede para o capitão: olha, o senhor me deixa ali na ilha que eu vou ficar ali mesmo. O capitão acha aquilo uma loucura, mas como tá tendo muitas intrigas, muitas brigas no convés, resolve deixar o rapaz ali. E o rapaz acha que vai ficar pouco tempo, deixam inclusive ele com mantimentos. E aí levam 4 anos, passam-se 4 anos até um novo navio passar por ali e resgatar o jovem marinheiro. Esse marinheiro, ele vai ficar famoso porque ele vai contar então para os jornais, vai contar ali as aventuras de como ele sobreviveu por 4 anos sozinho numa ilha. E aí, Daniel Defoe tá com 59 anos, já foi preso várias vezes, tem 7 filhos, sempre gostou de escrever, escrevia panfletos, escrevia críticas, escrevia textos para jornais, foi preso várias vezes por dívidas, também por brigas políticas, né? Ele já tá com 59 anos, tem uma família grande ali para sustentar, e ele resolve então investir numa história, numa literatura de autobiografia. Então ele pega e começa a escrever a história de Robinson Crusoe, dizendo que esse moço de 18 anos não queria ser advogado. E aí ele acaba decidindo trabalhar num navio, ele se inscreve como marinheiro, ele é jovem, ele faz a primeira viagem e o navio vai naufragar. Aí ele vai ser resgatado, né? Vai voltar pro seu país e ele vai fazer então uma segunda viagem. E nessa segunda viagem o navio é tomado por piratas. Aí ele não desiste. 2 anos depois ele retorna para o seu país. Aí o que vai acontecer? Quando ele tá retornando para o seu país, ele tinha ali um funcionário, um servo, né? Porque a gente tem que lembrar que nós estamos lá no século XVII. E aí esse menino chamado Shuri, ele entrega para o capitão, para o rapaz começar a trabalhar ali no navio. E em troca disso, o capitão dá para ele umas terras no Brasil, porque esse navio estava indo para o Brasil. Ele vai para o Brasil, né? Ele começa a fazer plantações ali e daí ele resolve partir numa expedição que está indo em direção à África, porque ele quer comprar escravos para trabalhar nas suas terras do Brasil. E aí, quando o navio chega ali perto da Venezuela, o navio então vai naufragar novamente e só vai sobreviver ele, o cachorro do capitão e 2 gatos.
Então ele vai para uma ilha, ele acaba pegando alguns mantimentos ali do navio antes do navio quebrar, de partir, né? Ele também pega algumas ferramentas e aí ele vai contar no seu livro como ele sobrevive esses 28 anos. E claro que aqui na literatura infanto-juvenil é bem mais resumida, né, do que as 307 páginas, mas ele vai dizer que ele vai ali cavar uma caverna, né, ele vai abrir um buraco onde vai ser a primeira casa, que ele vai pegar ali um saco de estopa onde tem ali alimentos, e aí quando ele sacudir aquilo vai cair grãos e aí vai nascer a cevada, ele vai plantar arroz, e aí vai dizendo o desenvolver da história, vai contando o dia a dia dele nessa ilha. Ele faz um calendário, né? Então ele começa a marcar ali os dias que ele está ali preso naquela ilha. Ele vai conhecer uma tribo de canibais. Essa tribo, ela tinha feito prisioneiros alguns homens. Ele vai lá e salva o Sexta-feira, que é o amigo dele, que vai se tornar servo dele. Aí depois a tribo vem de novo, né? Os canibais vêm de novo com mais pessoas, mais reféns. Ele salva também um espanhol e o pai do rapaz. Aí o pai do rapaz promete que vai conseguir levá-lo de volta à civilização. Então tudo isso vai se desenvolvendo ao longo dessa história. Além disso, o Robinson Crusoe vai contando, né, que ele lê a Bíblia, que ele é muito devoto de Deus, e conta também como ele cria cabras, como ele aprende a fazer cerâmica. Então, é uma sobrevivência numa ilha, num isolamento total. E aí, quando ele é salvo por piratas, né, ele volta então para a Inglaterra, 28 anos depois de estar ali, perdido naquela ilha, né? Ele volta para a civilização e aí então ele parte para Lisboa, ele e o Sexta-feira, porque ele quer saber o que aconteceu com as terras dele, todo o rendimento, tinha plantação, o que fizeram com isso tudo. E aí quando ele chega em Lisboa, eles pagam então o que era de direito do Robinson Crusoe. Ele fica rico com todo aquele montante de dinheiro e aí ele volta. E aí quando ele volta, ele e Sexta-feira, eles têm que atravessar uma cordilheira, a Cordilheira de Pirineus. Só que nisso eles ainda vão ser atacados por lobos. Então olha só, é um livro de muita aventura, vai trazer aqui muitas situações difíceis para o personagem principal, mas que ele vai superando-as uma a uma. O livro vai trazer aqui várias ideias iluministas, né, o que estava acontecendo naquele século. Vai trazer aqui também sobre consciência religiosa, vai falar sobre disciplina, sobre dedicação. Então ele tem um quê de moralidade para o jovem. Por isso que ele acabou sendo adaptado também para esse público, né? Porque vai dizer para o jovem assim, olha, se você trabalha, se você se dedica, você consegue superar as adversidades, você consegue sobreviver, você consegue enfrentar todos os seus medos, é só você ter paz, é só você ter calma, paciência, que tudo vai dar certo e tudo vai chegar lá. Esse livro ele já foi adaptado para o cinema, né? Provavelmente sem ter lido o livro você já conheceu, já ouviu partes dessa narrativa. Mas o livro também é domínio público, ele também está disponível pela internet. É só colocar Robinson Crusoe PDF que ele já aparece ali a obra na íntegra, com as suas 307 páginas. E se você quiser uma versão infanto-juvenil, também vai encontrar disponível na internet. É uma historinha de leitura rápida, né? A gente vai ali se encantando pelo Robinson Crusoe, a gente vai torcendo para que ele seja feliz, para que ele consiga superar todos os problemas que a vida vai lhe impondo. E uma outra coisa, quando ele volta, a família acha que ele já tinha morrido, né? Porque imagina, 28 anos depois, ele não contou que ele tinha se alistado para ser marinheiro, ele não contou dessas viagens. Então a família acha que ele está morto, então ele não recebe nada de herança do pai e da mãe, mas ele vai receber a herança das suas terras que ele tinha ganho lá daquele capitão. E aí então termina ele rico, junto com seu amigo Sexta-feira, retornando para o seu país de origem, que era a Inglaterra. Nessa minha versão termina assim: deixei a ilha em 19 de dezembro de 1686, após 28 anos. Quando cheguei à Inglaterra, meus pais já tinham morrido. Vendi minha plantação no Brasil e com o dinheiro vivi confortavelmente pelo resto dos meus dias. Fim da história.
É uma história muito bonita, é um clássico da literatura, né? Acho que vale muito a pena vocês conhecerem. É isso aí, vou me despedindo de vocês, desejo um abençoado domingo e que a gente possa se encontrar no próximo vídeo. Um beijo grande, fiquem com Deus e até lá. Tchau, tchau.